Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor a partir do versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 23, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e quem achou, diga amém. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus, se assente. Mas diga aleluia aí. Não, diga, rompe aí, diga aleluia. Mistura com glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero ministrar algo que Deus colocou ao meu coração em rápidas palavras, então preste bastante atenção. Nós sabemos que Deus tinha um projeto de salvação para a humanidade e por amor a estes homens, Deus deu o seu único filho, que se fez carne, se fez homem e veio a esta terra, e nós vimos ele exercer seu ministério, e o inferno se juntou com os seus principados aqui, manifestado a nós como Herodes e Pôncio Pilatos, mas todos os principados infernais, diabólicos, malignos, das trevas, os principados se juntaram para parar o projeto de Deus e pegaram Jesus, prenderam Jesus, e Jesus na verdade se entregou a este projeto, mas o inimigo estava pensando estar no domínio desta situação, prendendo Jesus, castigando Jesus, maltratando Jesus e ferindo Jesus e chegando ao ponto de levar Jesus à cruz e Jesus morrer. E aparentemente então o plano de Deus foi frustrado, Jesus não se torna rei, mas Jesus está morto agora na cruz. Mas a igreja do Senhor sabe que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A morte não pôde segurar Jesus, a morte não foi eficiente para parar o projeto de Deus. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou e Ele vive, Ele está aqui entre nós. E aquilo que era para ser o fim da igreja era só o começo. E agora Jesus se apresenta à igreja e diz à igreja lá no começo de Atos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque virá poder sobre vocês. Fiquem em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo, até que venha poder sobre vocês. Aguardem mais um pouquinho, porque haverá revanche, haverá vingança. Nós não vamos aceitar a história assim,
Fiquem tranquilos, porque a igreja fará revanche contra os principados, contra as potestades, contra aqueles que se reuniram para parar a igreja. Esperem mais um pouco, porque haverá revanche. Recebereis poder. E de fato, em Atos capítulo 2, a igreja está reunida orando, eles estão com a casa fechada, eles estão reunidos, e de repente se ouve um som de vento impetuoso e desce como labareda sobre a cabeça de cada um, e todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Desce poder sobre a igreja, eles ficam cheios de Deus, passam a falar em novas línguas. É o primeiro congresso pentecostal que acontece na história, e nesta primeira pregação ao primeiro contra-ataque da igreja, e 3.000 almas são salvas naquele dia, no primeiro contra-ataque da igreja. Aleluia! Passa o dia, Pedro e João sobem ao templo para orar. Uma igreja que tinha o hábito de oração, e onde a igreja está adorando a Deus em jejum e oração, como já ouvimos na noite de ontem, Deus se manifesta, Deus se revela, a presença de Deus é perceptível. E assim estavam estes irmãos indo ao templo orar, e no caminho um coxo se apresenta, um enfermo se apresenta pedindo esmolas. E os irmãos conhecem muito bem a história. Eles dizem: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, recebe agora, levanta, anda. E naquele mesmo instante, aquele paralítico se coloca de pé, e o nome de Deus é glorificado. Uma vez mais um contra-ataque da igreja, porque a notícia se espalha, o povo se reúne ao redor de Pedro e João, e naquela outra pregação 2.000 almas são salvas. Ou seja, o inimigo pensou que estava ganhando a guerra, agora ele já está se dando conta que ele está perdendo. Era só o começo da igreja, porque já no início da igreja 5.000 almas foram salvas. O inimigo se incomoda, se reúnem os principados para tentar parar a igreja. Vamos prendê-los. Quem sabe assim nós vamos parar a igreja, vamos prender Pedro e João. Vem uma tentação sobre as lideranças. Se vocês não se calarem, se vocês não frearem um pouco, se vocês não pararem com esse negócio pentecostal, se vocês continuarem nesse movimento pentecostal, eu vou matar vocês, eu vou prender vocês. Uma tentação mundana vem sobre as lideranças, incomodado, o inferno incomodado com o impacto pentecostal da igreja, naquela época tenta parar a igreja. Eles poderiam viver, mas viver sem pregar o evangelho. Eles até poderiam viver se tivessem uma vida fria, se tivessem uma vida morna, se calassem, mas as respostas daqueles homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus foi: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que queiram nos prender, ainda que queiram nos parar, eu vou continuar pregando a palavra de Deus, continuar sendo pentecostal, continuar orando pelos enfermos, expulsando os demônios, queira o inimigo ou não, queiram os homens ou não, eu vou continuar vivendo neste movimento pentecostal. Vocês façam o que quiserem, mas eu vou continuar servindo a Deus. Aquilo não para a igreja. E o inimigo vê que não daria conta de pará-los naquele momento, porque a notícia tinha se espalhado e o povo estava num fervor, numa alegria a respeito dos milagres que houveram já naqueles primeiros congressos pentecostais. A notícia havia se espalhado pela cidade e o povo estava passando pela rua dando glória a Deus e aleluia, e contando os milagres que Deus já estava fazendo. Seria impossível parar uma igreja poderosa como aquela. E os apóstolos voltam, eles não se intimidam.
Ao invés de pararem, ao invés de pensarem duas vezes onde vão aqueles dois irmãos, eles vão para a igreja. Eles voltam para a igreja após um ataque do inimigo, após irem à prisão, após serem assediados pelo mundo, após uma grande tentação. Eles não vão para casa, eles não vão a nenhum outro lugar a não ser a igreja. A primeira coisa que eles fazem é ir à congregação para contar o testemunho. Eu passei por uma grande tentação, eu passei por um ataque do inimigo, mas eu venci em nome de Jesus. Eu venci em nome de Jesus. O inimigo me ofereceu algo para eu parar, mas em nome de Jesus eu venci mais uma prova, eu venci mais uma luta, e eu continuo de pé. Aleluia. E após aquele testemunho, aquela breve pregação, eles começam a orar. Aí diz a palavra de Deus que o impacto daquele testemunho incendeia o coração da igreja, e todos unânimes, no mesmo entendimento, no mesmo pensamento, na mesma revelação, com o mesmo Espírito, começaram a orar unânimes, e eles apresentaram a Deus o que estava acontecendo. Senhor, os nossos inimigos têm se levantado, têm perseguido a Jesus, têm se levantado os principados, as potestades contra Jesus, estão se levantando agora contra a igreja. Mas a resposta, irmãos, não, a oração deles não fica apenas atrelada ao problema. Eles não ficam apenas orando: Senhor, mata essas autoridades, Senhor, meu Deus, dá-nos livramento, Senhor, que ninguém mais seja preso. Meu Deus, eu oro a Ti agora, Senhor, mata essas principados, essas potestades, acaba com as lutas, acaba com os problemas, acaba com os sofrimentos. Não, eles estão mais preocupados com outra coisa. Senhor, nós precisamos e nós queremos, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos, meu Deus, para curar, para fazer sinais e prodígios, em nome de Jesus. Senhor, o que nós precisamos é de mais poder. Não nos importa o que o mundo fará, não nos importa o que o mundo dirá, não nos importa o que Satanás projetará contra nós amanhã. Senhor, eu clamo por mais poder. Dai-nos mais poder, mais cura, mais prodígios, mais sinais. Senhor, ainda que o inferno se levanta, eu quero mais poder. Aleluia. A igreja não pode se intimidar com os ataques do inimigo. Quem tem que ter medo é o inferno, quem tem que ter medo é o mundo, porque a igreja poderosa, gloriosa, está marchando contra o império das trevas, está contra-atacando. Quem está avançando a igreja, que fujam os inimigos, que temam os inimigos, é a igreja gloriosa, poderosa do Senhor, que está avançando. Quem tem que ter medo é Pilatos, quem tem que ter medo é Herodes, quem tem que ter medo é Satanás, porque a igreja já recebeu poder para viver maravilhas. Quem tem que ter medo é o capeta. O crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora no holocausto e fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Vocês vão cantar? Sejam convidados a cantar. Na unção de Deus. Pode pegar no tom de vocês. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Mas pode pegar o tom de vocês. Aleluia. Aleluia. Enquanto eles fazem essa oração, os céus estão olhando para aquele lugar. E aquela oração vai subindo a Deus como um incenso agradável. Aquela oração vai chegando aos ouvidos de Deus.
E Deus se agrada daquela oração. Deus está vendo que a sua igreja não está intimidada, não está murmurando, não está covardada, reclamando dos problemas, das perseguições, das dificuldades que encontraram. Mas ao invés de reclamar, a igreja estava apenas pensando no poder de Deus, estava pensando em almas, estava clamando por poder. E tendo eles orado, tremeu o lugar. A presença de Deus impactou o ambiente. Escute-me, não tem lugar onde Deus não esteja. Até lá no inferno Deus está. Não tem lugar que se esconda de Deus. Mas onde há um povo orando, onde há um povo onde Deus se agrada de estar, a sua presença é impactante, a sua presença é imperceptível. Parece-nos que é possível apalpar a presença de Deus. Ela se torna como uma nuvem densa. E a presença de Deus naquela congregação foi tão impactante que as paredes tremeram, o lugar tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios de Deus, todos foram cheios do poder de Deus. E mais uma vez o inferno perdeu a batalha. A igreja que deveria se intimidar, deveria de se acovardar com aquela tentação, com aquela mensagem diabólica, a igreja que deveria agora ficar titubeando se continuava ou não continuava, a igreja do Senhor recebeu a unção de Deus para pregar com ainda mais ousadia, para anunciar a palavra de Deus com intrepidez, para pregar o evangelho e saquear o inferno, para ganhar almas, milhares de almas para o reino de Deus. Escute-me, o inferno, os demônios, principados e potestades, quem sabe por alguns anos lhe maltrataram, lhe feriram, lhe castigaram, e sabendo o projeto que Deus havia na tua vida, tentaram lhe matar, tentaram frustrar os planos de Deus na tua vida, quem sabe lhe colocando nos vícios, quem sabe lhe colocando nas drogas, quem sabe lhe colocando na prostituição. Mas esta noite Deus está aqui, porque Deus quer lhe usar para o contra-ataque. E se o inimigo destruiu vidas, e se o inimigo destruiu a tua família, ou se o inimigo destruiu a tua própria vida, Deus derramará da unção dele sobre a tua vida. Esta é uma noite de um congresso pentecostal. Descerá sobre a tua vida a unção de Deus para contra-atacar o inferno, e a tua família já não estará mais presa nesta escravidão diabólica. A tua família já não sofrerá a prisão de principados, de potestades, porque você nesta tarde mesmo receberá a unção de Deus para pregar lá na sua casa, na sua rua, lá no seu trabalho. E ao invés de você se intimidar com as palavras do inimigo que querem lhe intimidar, que querem lhe envergonhar, dizendo que você é crente demais, você é quadrada demais, por que você não usa uma roupa mais sensual, por que você não tem redes sociais, por que você fala num linguajar tão quadrado, por que você não se moderniza? E há um ataque do inimigo para querer lhe levar a uma vida de friez, a uma vida de mornidão, a uma vida de comunhão com o mundo, porque o inimigo não quer apenas lhe matar, ele quer destruir o projeto da igreja na tua vida. Mas esta tarde eu profetizo neste lugar, descerá a unção de Deus, e ao invés de você voltar para casa tremendo as pernas, com medo da escola, com medo dos colegas, com vergonha dos vizinhos, você voltará para casa marchando no poder de Deus. Você será a boca de Deus para o seu vizinho, você será a boca de Deus para a sua família, você será a boca de Deus lá na sua rua, no seu trabalho. E o inimigo vai perder esta guerra.
Satanás que se cuide, a igreja poderosa está se levantando aqui na Palhoça. Segunda-feira é dia de contra-ataque. Quem sabe os principados e as potestades estão tramando. Não, eles estão lá atacando nesse final de semana. Deixa, essa nós perdemos. Mas segunda-feira eu encontro eles lá na escola. Não, deixa eles cantar, deixa esse jovem cantar, pular, sapatear, rodopiar, falar língua estranha. Mas segunda-feira eu pego eles. Há uma reunião no inferno neste momento, pegando nome por nome aqui. E o inferno está fazendo apostas. O inferno está fazendo apostas. Ele está lá crentinho, está cantando, mas segunda-feira na escola eu pego ele. Lá no trabalho eu pego essa mulherzinha da UF. Mas em nome de Jesus, minha irmã, no culto de terça-feira lá em Tubarão, no culto de quarta-feira lá em Tubarão, ao invés de você voltar derrotado, que nem cachorrinho com a cola entre as pernas, ao invés de você voltar intimidado, ao invés de ouvirmos notícias, olha, o fulano de tal que havia se convertido voltou atrás, o fulano de tal que havia se reconciliado deu um passo para trás, o fulano de tal que foi batizado aqui no final de semana agora caiu em pecado. Ao invés de ouvirmos essa notícia, em nome de Jesus, recebe a autoridade de Deus, porque o que ouviremos na quarta-feira o fulano foi tentado, mas venceu. O fulano foi atacado, mas venceu. O inferno perdeu. 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 Anunciavam a palavra de Deus. Chega de sofrer na mão do diabo. Você que está aqui e ainda não é crente, escute-me com atenção. Eu vou parar de gritar para você me entender bem direitinho. Deus tem um projeto maravilhoso na tua vida, e esse projeto se chama igreja. É um projeto que existe antes da fundação do mundo. É um projeto tremendo. É o maior projeto de Deus, mais importante do que a terra, mais importante do que o universo, mais importante do que os anjos, mais importante do que tudo. É um projeto chamado igreja. E o inimigo sabe que há nesse projeto o teu nome. Satanás sabe que Deus quer você nesse projeto. E ele tem lutado, quem sabe, desde a sua infância, colocando pessoas perversas para lhe colocar traumas, para lhe colocar medo, para lhe colocar vergonha na igreja, para lhe colocar em vícios. Quem sabe você desde muito pequeno foi atacado por principados, por potestades, e você até tem se acostumado com esta situação, achando que é normal. Mas em nome de Jesus, nesta noite é um congresso pentecostal. O poder de Deus está aqui. Chega de sofrer, chegou a hora de contra-atacar. E ao invés de você ser alguém castigado pelo inferno, você vai passar a castigar o inferno. Ao invés de você ser alguém roubado pelo inferno, chegou a hora de saquear o inferno. Ao invés
invés de ser alguém que aí era usado como tapete de Satanás, chegou a hora de marchar. Deus quer usar a tua vida. Não aceite esta situação de sofrimento. Este é o dia que Deus preparou para derramar sobre você poder, autoridade, para você incomodar o inferno, para você não ter mais medo de dormir de noite, mas para o diabo ficar com medo de você, para você não ouvir mais vozes e ser atormentado por vozes demoníacas. Quem vai se incomodar é o inferno com a tua voz. Satanás vai se incomodar com a tua voz. O diabo, se dorme, não sei, mas se dorme não vai mais dormir direito, porque ele ouvirá a tua voz nos seus ouvidos, e esta voz vai incomodar o inferno. A tua oração vai impactar o inferno. O crente, vamos. Aleluia. Manda glória pra cima e recebe poder. Cante. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar. Vai passar por cima. Não são de Deus. Mais uma vez. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, O rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima. Não são. Preciso de uma bênção, não vou desistir. preciso de uma bênção, não vou desistir. Quem quer essa bênção? Vem pra frente, nós vamos orar agora. Quem quer essa bênção, essa unção, para parar de sofrer na mão do diabo? Quem quer essa unção? Quem precisa desta unção? Eu sei que os céus estão com os seus ouvidos e seus olhos para este lugar, e Deus tem se agradado desta oração, e descerá poder de Deus neste lugar. Você que quer a unção de Deus, você que quer a unção de Deus para ser um instrumento de Deus lá na escola, no trabalho, você que quer a autoridade de Deus para incomodar o inferno, nós vamos orar para a sua vida agora.